obscuro. Boa noite. Obrigado a Território Obscuro por contar o meu relato. Me chamo Vanessa e esta é a segunda vez que fiquei frente a frente com a fera. Acho que essa coisa me perseguia, pois eu não era batizada. Minha mãe deu para uma tia dela me batizar, mas toda vez que a tia comprava meu vestido branco e os meus sapatinhos, acontecia algo que não dava certo. Ela tentou me batizar quando eu era bebê, mas o padre da cidade não permitiu o batismo porque meus pais não eram casados na igreja. Na época, isso era lei na igreja católica. Então, deixaram para depois, porque nós estávamos morando na cidade de Marília e ela em Ourinhos. Quando eu tinha por volta dos meus 2 anos de idade, novamente ela quis me batizar. Então comprou tudo novamente. E na época já não era obrigatório meus pais serem casados na igreja. Só teriam que fazer um cursinho que eu seria batizada. Então novamente tivemos que esperar para marcar a data do cursinho, pois a distância ficava ruim para os meus pais, porque eles já trabalhavam e não iriam conseguir ficar viajando para fazer o tal cursinho. Então depois de alguns anos, quando eu já estava com 12 anos de idade, ela comprou novamente o meu vestido e meus sapatos. Isso seria já pela terceira vez. E eu já havia estado de cara a cara com a fera aos meus 10 anos de idade. Minha avó disse para minha mãe que tinha que me batizar logo, mas novamente não foi possível, pois a tia de minha mãe enfrentava um grave problema com obesidade. Mal conseguia sair de casa e foi descoberto que ela estava com câncer. Me lembro bem que ela andava com o auxílio de uma vassoura, mas não ia muito longe, apenas do quarto para o sofá da sala. Então, não foi possível ela me batizar. Ela faleceu de câncer quando eu já estava com 23 anos de idade. Fiquei muito triste. Eu e meu primo sofremos bastante com a perda dela. Mas enfim, eu continuei pagã, como dizem os antigos, até os meus 28 anos de idade, quando decidi por conta própria me batizar nas águas em uma igreja que não vou citar o nome, pois a sua doutrina é bem rigorosa. Enfim, aos meus 16 anos, eu me deparei novamente com a fera, mas não estava sozinha desta vez. Eu estava com os meus primos, William, Ronaldo, Wenderson e a minha prima Michelle. Os nomes relatados são verdadeiros, pois eles sabem muito bem o que vimos naquela noite. Minha tia, irmã da minha mãe, morava em um lugar afastado da cidade de Pederneiras, que se chamava Figueira. Eram vários sítios e muita cana, que era o sustento da cidade. Estava feliz, brincando com os meus primos, quando a minha tia e meus primos me chamaram para dormir no sítio em que ela morava. Aceitei prontamente. Estava doida para pescar e nadar no riacho que havia ali, não muito longe da casa do sítio. Eu sempre tive muito medo de lugares afastados da cidade, principalmente lá, mas não queria que os meus primos zombassem de mim, então decidiria. À noite, fazíamos vários planos de como seria o nosso dia. Coisas do tipo vamos pescar, pegar frutas e nadar bastante. Como eu já estava com 16 anos, queria ser corajosa. Mesmo que por meses eu era a mais velha, só o William era mais velho que eu. Quando dormíamos, escutamos algo no galinheiro que ficava na parte de trás da casa. Fiquei apavorado, pois me veio em mente o que eu passei há 6 anos atrás, mas não queria falar nada. Meu primo se levantou e minha tia disse para ele voltar para a cama. Logo os barulhos pararam, mas não conseguimos dormir. Então minha tia nos contou que o que estava no galinheiro devia ser o senhor que morava no sítio vizinho, e que ele se transformava em lobisomem e comia a titira das galinhas. Às vezes ele matava algumas, mas ninguém o via já tinha muitos anos, desde que sua esposa o abandonou. Voltamos para a cama, eu já queria ir embora. Meus primos já estavam rindo de mim, porque meus olhos estavam cheios de água. Fiquei brava com eles e fomos dormir. No outro dia bem cedo, acordamos e o café já estava na mesa. Pão caseiro quentinho
requeijão que ela mesma fazia. Nunca comi um requeijão tão gostoso. Ela fazia com leite que ela mesma tirava da vaquinha que tinha lá. O cheiro do café era uma delícia. Que saudade só de lembrar disso. Arrumamos as coisas para a pescaria e estávamos todos animados e saímos rumo ao riacho. Passamos por uma cerca de arame farpado para o sítio vizinho. Depois da cerca era um pomar de pocã. Andamos um bom tanto e chegamos até uma casinha que estava abandonada, cheia de mato. As janelas estavam abertas e não havia porta na casa. Entramos para ver, e o que parecia ser uma sala não havia piso, era chão de terra batida mesmo. Metade do telhado da sala tinha caído. Na frente da casa tinha um pedaço que tinha plantado batata doce. Arrancamos algumas do chão e deixamos dentro da casa, para não ficar carregando o peso. Meu primo mais velho queria fazer uma fogueira na volta e assar as batatas. Isso era costume deles na época. Então fomos rumo ao riacho. Era lindo, dava para ver os peixes na água. Nadamos bastante, pescamos vários lambaris. Para crianças isso era maravilhoso, nos sentimos grandes pescadores. Na volta já estava ficando tarde e eu, ficando com medo, pedi a eles para voltarmos logo para casa. Mas eles não queriam. Eles queriam assar as batatas primeiro, depois pegar umas pocãs para levarmos embora. Chegamos novamente na casa e procuramos alguns gravetos para acender o fogo. Juntamos na frente da casa mais ou menos. Daí começou a ventar e meu primo disse: vamos fazer a fogueira dentro da casa. É chão de terra mesmo e lá não vai bater tanto vento e podemos contar umas histórias. Eu já apavorada com o horário, mas não queria falar, porque estava com medo. Falei: vamos embora, a tia deve estar preocupada com a gente. Meus primos riram e falaram que nada, ela está acostumada que a gente demore um pouco para voltar, pois nos divertíamos muito no riacho. Não queria bancar a medrosa, então entrei na casa e fizemos a tal fogueira. Colocamos as batatas embaixo do fogo e ficamos esperando, conversando. Colocamos até uns peixinhos em uns gravetos para assar no fogo. Quando vi, já estava à noite e o meu primo William começou a contar histórias de terror. E eu, apavorada com o escuro, pedi para ele parar. Quando ele me disse: está com medinho do quê? Do bicho-papão? Comecei a chorar e disse que não estava com medo, que só queria ir embora. Quando de repente começamos a escutar barulhos em volta da casa, mas com o fogo dentro não conseguimos ver o que estava lá fora. Meu primo foi até a porta para ver se via algo, mas disse a todos que devia ser os cães do sítio vizinho, porque eles sempre iam lá e nunca tinha visto nada. Eles brincavam muito naquela casa. Os barulhos foram ficando mais altos e um cheiro de podre de carniça invadiu o local. Eu já sabia do que se tratava. Comecei a chorar muito, sem saber o que fazer. Meus primos tentaram me acalmar, zoando, o outro dizendo que ele que havia soltado um pum, por isso do cheiro, para tentar fazer eu parar de chorar. Mas aí ouvimos um uivo muito alto do lado de trás da casa. Então a minha prima começou a chorar também. O uivo foi tão forte que parecia que estava dentro da casa. Meu primo falou: melhor irmos embora. Peguem as coisas e vamos juntos, sem barulho, e não se separem. Quando ele foi pegar as tralhas de pesca, algo muito grande pulou bem no lado que não tinha telha. Pulou para dentro da casa. Parecia um macaco muito grande, pois estava baixado e a luz da lua iluminava seu pelo, que era meio cinza com preto. Quando olhei melhor, vi aqueles olhos amarelos, os mesmos olhos que me fazem chorar de lembrar o que eu tinha visto há 6 anos atrás. Suas orelhas pontudas para cima. Ele estava com a cabeça baixa e devagar foi nos olhando e mostrando seu focinho, que parecia com um cachorro. Os dentes não cabiam na boca. Quando olhei seu rosto, quase desmaiei. Meu primo, quase me pegando no colo, jogou uma brasa para cima da criatura, que deu um rugido muito alto
como de um urso. Saímos todos correndo desesperados. Eles me puxavam, pois parecia que eu não tinha mais força nas pernas, de tanto medo que eu estava. Atravessamos a cerca de arame e escutamos um uivo muito perto da gente, no escuro, bem no meio do pomar. Chegamos na casa aos berros e meu tio abriu a porta. Os cachorros deles latiam sem parar rumo à cerca, mas não passavam. Meu tio pegou uma lanterna e foi até onde os cães estavam, enquanto a minha tia tentava acalmar a gente. Meu tio voltou com os cães e nos perguntou o que tínhamos visto, por que de tanta gritaria e por que voltamos tão tarde da pescaria. Contamos tudo a eles. Eu não parava de tomar a água com açúcar que minha tia havia nos dado. Então ele falou: eu sei que este bicho ronda os sítios da região, mas fazia muitos anos que ninguém daqui ouvia falar dele. Eu, apavorada, pedi para o meu tio me levar de volta para a casa da minha avó, que eu não queria ficar mais lá. Ele me disse: se acalme primeiro. Amanhã, bem cedo, levo vocês para a cidade. Tomamos banho e fomos para o quarto, mas quem dormia agora lembrando do que vivemos? No outro dia, bem cedo, meu tio nos levou para a casa de nossa avó. Lá também contamos nossa noite aterrorizante, e eu pedi até para ir embora da casa da minha avó, para voltarmos para Marília, pois lá eu nunca tinha visto a tal criatura. Mas eu estava errada. Anos depois, foi lá a terceira vez que eu vi, e espero que tenha sido a última em minha vida. Posso dizer que sou sim traumatizada pelo que eu vivi, e jamais vou esquecer tudo isso enquanto eu viver, e nem os meus primos também. Quando falamos sobre essa criatura, nossos olhos se enchem de água e parece que voltamos àquela noite terrível. Uma boa noite a todos do canal. Não sei se tem algo a ver eu não ter sido batizada, mas não desejo essa experiência a ninguém. Tá aí, galera, relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse aí, quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, se gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem aquele like aí para fortalecer o canal. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.